Fluminense pelo Campeonato Carioca, né? O nosso Mengão, né, jogando mais um clássico aí no estadual, e esse jogo praticamente vale a Taça Guanabara, já que o Flamengo e Fluminense estão empatados no mesmo número de pontos, né? E o Flamengo vai com força máxima, vai com o melhor que tem para esse jogo muito importante da Taça Guanabara. Se o Flamengo vencer, está praticamente campeão da Taça Guanabara, já que os mesmos Flamengo e Fluminense, né, estão empatados com o mesmo número de pontos, e a próxima partida são consideradas mais fácil para Flamengo, como também para o Fluminense. Escalação do Flamengo: Fabrício Bruno e Pulgar retornam ao time contra o Fluminense, né? Pulgar estava afastado do time por ter se machucado, assim como também Fabrício Bruno. Os dois estavam fora do time para o Flamengo, né? Os dois. Pulgar foi substituído pela joia do nosso Mengão, como também Fabrício Bruno, que foi substituído por Davi Luiz, né? Pulgar foi substituído pelo volante Igor Jesus, né? E Fabrício Bruno foi substituído por Davi Luiz. Os dois retornam à equipe titular e o Flamengo vai com o que tem de melhor para esta partida. Vamos trazer a escalação, a provável escalação para o Flamengo enfrentar o Fluminense, como também as novidades para este confronto. Rubro-negro encerra a preparação neste sábado. O último treino indica uma mudança na zaga e um meio de campo em relação ao último jogo. O Flamengo enfrentará o Fluminense com mudança na escalação em relação ao time que goleou ao Boa Vista. Poupado na ocasião, Fabrício Bruno retorna e Érico Pulgar, recuperado de virose, reassume a vaga de Igor Jesus. O zagueiro completará 100 jogos pelo rubro-negro, né? Então, Pulgar, que não jogou porque estava se recuperando de lesão, por uma virose, e Fabrício Bruno, né, que foi poupado. Quem jogou no lugar dele contra o Boa Vista foi Davi Luiz. Os dois foram confirmados aí na equipe titular que enfrenta o Fluminense neste domingo. Tite encerrou a preparação na manhã deste sábado no Ninho do Urubu. Foram 3 sessões de treino focados no tricolor: quinta, sexta e sábado. Pulgar participou de todas e Alan, que estava com dengue, esteve em algumas atividades de campo com o grupo, né? Alan, que foi contratado junto ao Atlético Mineiro, infelizmente o jogador não teve sorte com a camisa do Flamengo até o momento, né? O jogador até jogou como titular em algumas partidas, mas a questão física o tirou de jogos importantes, né? E o fizeram não ganhar a posição até o momento, né? Alan, assim como também Thiago Maia, que está resolvendo a sua situação, se fica ou não no Flamengo, são volantes aí que ainda, né, não se firmaram no time principal do nosso Mengão, né? Igor Jesus, que foi um volante que jogou como titular nos últimos jogos, ganhou a posição e está sendo, né, o volante pretendido como segunda opção aí no time do Flamengo. No último treino, Tite indicou o Flamengo sem mistério para enfrentar o Fluminense. Então, o provável time que vai a campo amanhã contra o Fluminense, partida essa que acontece às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã. No gol, Rossi, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira como sendo os dois zagueiros, e Ayrton Lucas, lateral esquerdo, né? Volantes, Pulgar e Dela Cruz. Meio de campo, Arrascaeta. Os atacantes, Luiz Araújo e Everton Cebolinha. E centralizado tem o atacante Pedro. Então, time do Flamengo, praticamente todo mundo já sabe hoje quem é, né? O nosso treinador, Tite, com certeza, né, tem colocado os melhores no campo, tem colocado os melhores como sendo titular. Isso é um diferencial, né, que faz com que ele
ganhe a moral com a torcida, né? Sampaoli não repetiu a equipe em nenhuma das vezes que ele montou o time, e isso teve dificultado e muito o Flamengo. Então o Tite faz totalmente diferente daquilo que o último treinador fez. Ele repete a escalação, ele coloca os melhores jogadores na equipe principal. É claro que ele sempre visa a questão física. Se tem algum jogador, se tem algum atleta que tem a questão física como sendo dificultada para ser titular ou não, ele tira o jogador, como foi Fabrício Bruno. Fabrício Bruno não jogou a última partida porque a questão física dele não estava 100%. Então ele poupou o jogador do último jogo e colocou Davi Luiz, né? Tirando isso, o treinador Tite, ele coloca sempre os mesmos jogadores para facilitar o entrosamento dos atletas nas partidas que o Flamengo joga. E isso é imprescindível para que o time ganhe confiança, ganhe entrosamento e renda o melhor nível possível, né? O Flamengo tem ganhado essas partidas porque o treinador tem mostrado que tem confiança com esses atletas. Fabrício Bruno, Davi Luiz, são jogadores que sempre estão revezando aí. Quando o Fabrício Bruno não joga, Davi Luiz joga. Então, isso dá confiança ao treinador. Se Fabrício Bruno não jogar, é porque ele não está 100%, como aconteceu na última partida. Assim como também jogadores que são considerados titulares absolutos. Pedro, por exemplo, ele não jogou a partida anterior à do Boa Vista, né? Porque o treinador poupou o atleta. Mas o atleta titular nesse momento é Pedro. Então, todo torcedor do Flamengo, todo o pessoal que acompanha o Flamengo sabe a equipe titular nesse momento. Não tem nem o que discutir, né? Se acontecer alguma mudança, é por questão física ou porque Tite está querendo dar oportunidade. Porque hoje o Flamengo já tem uma equipe principal. Não tem nem o que discutir. No gol é Rossi, né? Depois que ele entrou, não tem como tirar o goleiro nessa posição. Mesmo que ele não tenha passado confiança para os zagueiros, ele sai em algumas bolas e deixa a desejar, mas não tem outro goleiro nesse momento. Varela ganhou a posição na lateral direita, né? O Wesley, infelizmente, por mais que entre em algumas partidas, mas ainda não tem condições de ser titular. Fabrício Bruno e Léo Pereira, os dois melhores zagueiros do Flamengo nesse momento. E uma outra posição que merece um certo tipo aí de discussão é Ayrton Lucas na lateral esquerda. Matias Vina treinou, né, vem treinando normalmente, não sentiu mais dores com relação à sua lesão que ele se recuperou. Inclusive, ele estreou com a camisa do Flamengo no último jogo, mas Ayrton Lucas, nesse momento, tem um entrosamento melhor e tem mais ritmo de jogo. Então, o Tite, por conhecer o atleta, vai deixar Ayrton Lucas como sendo titular nesse momento na posição. Do mesmo jeito é Eric Pulgar. Igor Jesus jogou os 2 últimos jogos e foi bem. Mas Eric Pulgar é titular absoluto nessa posição. Então, com a recuperação do atleta, Tite coloca o jogador novamente na sua equipe titular. De La Cruz e Arrascaeta, penso eu que nenhum torcedor flamenguista vai reclamar desses dois jogadores aí como sendo titular. São jogadores que dispensam comentários, né? Arrascaeta é um dos melhores jogadores do Flamengo desde que ele chegou na equipe. De La Cruz está se adaptando ao futebol brasileiro, né? E na sua posição. Ele que foi contratado junto ao River Plate e aos poucos ele tem jogado tanto como volante, como também de meia, né? Joga na direita, joga na esquerda. Ele é um jogador versátil. Então, ele com certeza aí vai ser jogador fundamental nessa equipe do Flamengo nesta temporada 2023 e 24, perdão. Luiz Araújo e Everton Cebolinha. Esses dois jogadores, principalmente Everton Cebolinha, que ganhou a posição do nada mais, nada menos que Bruno Henrique, né? Bruno Henrique, que fez uma das suas melhores temporadas com a camisa do Flamengo em 2023. O cara arrebentou, mesmo vindo de uma lesão. E mesmo assim, Everton Cebolinha
ganhou a confiança e está jogando muita bola no lado esquerdo. Então o Tite tem dado mais oportunidade e tem deixado esses jogadores muito mais à vontade. Então você imagine só, no segundo tempo, o Flamengo tem várias opções para mudar a sua formação tática. Tem Gabigol, tem Bruno Henrique, tem Igor Jesus, né? Muitos jogadores aí que podem ser utilizados como peça fundamental para uma temporada que tem muitos jogos importantes, não? O Flamengo escalado, o Flamengo pronto para enfrentar o Fluminense em busca do primeiro título da temporada de 2024. Vamos firmes, vamos confiantes que com certeza o nosso Mengão vai ganhar esse jogo. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para essa partida? Participa e deixa o seu palpite do jogo nos comentários.